Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro. No seu canal de ideias, este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários, trazendo sempre um convidado especial. E junto comigo, para enriquecer essa conversa sem filtro, contamos com a participação de jornalistas convidados. E anota aí, além da TV, você pode ver e rever o Sem Filtro nas redes sociais. Se conecta com a gente nos endereços que estão aí na sua tela. Bom, o programa Sem Filtro de hoje entrevista a Joyce Lages, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão, HU-UFMA. Para ampliar esse tema, conto com a presença dos convidados Paulo Pellegrini, jornalista e radialista na Rádio Universidade, e Franci Monteles, jornalista e assessora de comunicação. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Bom, mas antes de começarmos o nosso bate-papo, conheça agora um pouco da trajetória de Joyce Lages, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Joyce Santos Lages é graduada em enfermagem pela Universidade Federal do Maranhão, possui especialização em enfermagem cardiovascular, administração hospitalar pelo Ministério da Saúde e mestrado em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Maranhão. Atualmente, é membro do Corpo Técnico de Certificadores dos Hospitais de Ensino para o Ministério da Educação e da Saúde e atua na área de gestão assistencial. Desde 2013, Joyce Lages é superintendente do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Muito bom! Quero novamente cumprimentar os colegas jornalistas Paulo Pellegrini e Franci Monteles e agradecer a participação aqui no programa Sem Filtro. Bom, vamos começar. O Hospital Universitário do Maranhão conquistou o primeiro lugar no ranking de transparência ativa do CGU. Eu comecei por aqui para falar da estrutura administrativa do hospital, de um hospital. Professora Joyce Lages, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão, qual a importância desse reconhecimento e de que forma o HU vem trabalhando os processos e o compromisso da prestação de serviço de qualidade? Seja bem-vinda ao Sem Filtro. Obrigada aos colegas. O reconhecimento do Hospital Universitário, as suas práticas de gestão, pela Controladoria Geral da União é muito importante para o hospital, para a universidade. A gente pensa que um hospital faz só assistência, mas para fazer assistência, no nosso caso, além da assistência e do ensino, que é a área fim, nós temos todo um processo de gestão, desde admitir um profissional novo na casa, a fazer a aquisição de um produto que nós necessitamos para fazer uma cirurgia, como nós recepcionamos o nosso usuário. E essas práticas nós procuramos demonstrar, não só, mas publicizar o como elas acontecem no âmbito do hospital universitário. E, neste momento, o hospital ele é reconhecido por essas práticas. Então, ser um órgão público, ter uma dotação orçamentária e tudo aquilo que fazemos, nós precisamos publicizar e a comunidade precisa conhecer o que é feito e o como é feito. Vamos ampliar essa conversa. Paulo Pellegrini. Olá, superintendente, é um prazer falar com a senhora. A senhora falou agora há pouco sobre a questão da transparência, né, do trabalho do hospital. O hospital ele se divide entre um espaço de assistência à população e, ao mesmo tempo, de formação de uma mão de obra qualificada, do curso de medicina e das áreas de saúde. Como é conciliar essas duas instâncias no mesmo espaço? Na área da gestão, nós habitualmente costumamos dizer que existem dois locais muito difíceis de serem geridos, um aeroporto e um hospital. E quando este hospital tem dupla missão de assistir e formar, torna-se ainda mais complexo. Então, aonde começa a assistência, aonde ela termina e onde começa o ensino no nosso hospital, existe uma linha muito tênue, quase indivisível dessas duas questões. Então, hoje o Hospital Universitário é o grande campo de atuação de todos os alunos de graduação da área da saúde da Universidade Federal do Maranhão, mas além disso o Hospital Universitário também forma o especialista, que é o residente. Então, é o médico que formou-se na UFMA e que agora quer ser ortopedista, quer ser cardiologista. Ele faz uma prova de residência e fica pelo menos 2 anos no hospital universitário, sendo treinado a tornar-se um novo cardiologista que nós entregamos à sociedade maranhense. Então, hoje, o hospital universitário, ele entrega à sociedade
uma assistência de qualidade e um aluno bem formado. Doutora, com relação a senhora fala da atividade fim, que é formar profissionais, né? E ao mesmo tempo ele tem feito esse trabalho de assistência à população de São Luís, do Maranhão todo, o que eu acho muito importante para a sociedade. Como é que o hospital ele se insere dentro da rede de saúde? Qual é a vinculação dele com a EBSER? Tem parcerias com o Estado ou com municípios? E a gente sabe que a demanda é muito grande. Bom, interessante a sua pergunta, porque ela traz duas questões muito estratégicas. Primeiro é a gestão do hospital universitário. Então, o hospital universitário ele é um departamento da Universidade Federal do Maranhão, mas que a sua gestão é feita por uma estatal, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E o superintendente é aquela pessoa que faz a interface entre a EBSER e a universidade. E do ponto de vista de inserir esse hospital no sistema público de saúde, como departamento de uma universidade, nós nos preparamos para aquilo que é a nossa área fim, ensino. Como nós nos inserimos no SUS? No Brasil, a Política Nacional de Atenção Hospitalar, ela coloca um dos eixos importantes que é chamado de contratualização. Então, o hospital universitário, ele assume um contrato ou um convênio, como queiram chamar, com o município de São Luís. Por que o município de São Luís? Porque o município de São Luís é gestão plena, o hospital está na capital e nós seguimos o rito processual orientado pelo Ministério da Saúde e pela EBSER. Embora a gente tenha que colocar que o hospital universitário hoje, embora em São Luís, ele assista paciente de todo o estado. São 217 municípios e quando nós avaliamos a assistência mensal do hospital, em torno de 60%, às vezes até 70% é do interior do estado, principalmente naquilo que só o hospital universitário faz, como transplante é um dos pontos que a gente coloca aqui, mas a inserção é feita pelo sistema público de saúde. É por isso que o hospital universitário, ao assinar este convênio, ele vai e é obrigado a seguir todos os regramentos que o SUS coloca para um hospital. Quando a gente fala em gestão, a gente fala atualmente em tecnologia. Como é que está o hospital nessa parte? Como é que ele movimenta os processos na questão tecnológica? Eu diria para você que a gente fala em cidade 4.0, né? Nós já estamos falando em hospital 4.0, na disciplina de gestão dessa universidade, que eu tenho o apreço de estar junto com outras colegas, não abro mão de falar de saúde, de hospital 4.0. É isso que a gente quer. Então, internet das coisas, inteligência artificial, nós estamos passando, já finalizando um processo de migração de um prontuário físico para um prontuário totalmente digital. Isso facilita. A pandemia acelerou muito isso. Então, assim, nós fomos compelidos nos 2 anos mais intensos de pandemia a ter que correr atrás. Nós já tínhamos uma boa estrutura de tecnologia, mas nós precisávamos também alinhar alguns processos, mas também a liberalidade de alguns processos que ainda eram discutidos pelo Ministério da Saúde, por alguns órgãos, a telesaúde, a telemedicina é um exemplo disso. Então, assim, hoje o hospital nós conseguimos, por meio de tecnologia, e ainda digo mais, nós caminhamos, mas ainda temos um percurso muito grande e a coisa está muito acelerada. Eu costumo dizer que hoje a nossa preocupação é colocar o hospital neste século. Qual é o hospital deste século? É o hospital que conhece e acompanha todas as tecnologias, mas nós também precisamos formar e preparar o nosso aluno para esse mercado de trabalho que ele precisa encarar. E a gente não está falando só de médicos, de enfermeiros, tem outras áreas do conhecimento, né? E uma coisa que nós temos no hospital universitário, uma inovação pelo conhecimento,
que é colocar outras áreas do conhecimento que não tem o DNA saúde no nosso hospital, não só na graduação. Então, assim, nós batemos a porta dos departamentos dessa universidade, chamando o pessoal das engenharias, da comunicação, do design e para que vá ao hospital universitário, para que a gente possa somar forças. Há poucos dias eu recebi um professor da área da tecnologia da informação interessado em inteligência artificial. Eu falei, professor, estamos juntos. A gente sabe, pelo volume de informação dia gerada no hospital, nós temos muita coisa a produzir de conhecimento para a nossa universidade e para a população. Professora, de que... desculpa, eu posso? Pode, de que maneira, professora, a tecnologia e a inteligência artificial, ela está ajudando o hospital, não só em termos de gestão, que eu acredito que isso facilita, mas em termos práticos, assim, de benefício para as pessoas que são atendidas? Olha só, um dos pontos, por exemplo, o prontuário. Exemplo rápido. Então, há tempos atrás você ia internar no nosso hospital universitário, porque o prontuário, o hospital, ele é o fiel depositário. Ele não é o dono, quem é o dono é o paciente. A qualquer tempo você pode requerer o seu prontuário. Você ia demorar meses para receber um prontuário que você requisitava. Hoje é muito simples, você entrega o seu cartão do SUS, a gente consegue identificar isso, por quê? Porque está tudo eletronicamente colocado. Você está me entendendo? Outra coisa que a gente está trabalhando, hoje nós temos dispositivos que o usuário ele pode baixar no seu celular para acompanhar os seus agendamentos no hospital universitário. Não é para marcar. O hospital não marca a primeira consulta. Quem marca a primeira consulta é a porta do sistema, que é o gestor do SUS. Mas aquilo que desdobra-se daquele paciente que lá está, ele tem um dispositivo que ele baixa no celular e ele vai acompanhando. Agora, quem não é paciente do hospital e tentar marcar, ele não vai conseguir. E isso é um dos exemplos que a gente coloca que tem facilitado. Não só isso, mas os equipamentos que o hospital adquire. Então, os robôs que nós utilizamos nas neurocirurgias e em outros segmentos do hospital. Nós saímos de uma ordem tecnológica de equipamento, tudo analógico, e passamos tudo para digital. Equipamentos que começam a conversar entre si e facilitar o tempo da assistência de um paciente no hospital, o tempo de uma cirurgia. Então, tudo isso é tecnologia e que está a favor do paciente. A senhora falou de marcação de consulta. Uma dúvida que muitas pessoas têm é a quem o hospital universitário serve. Ou seja, as pessoas podem utilizar de maneira geral, como se fosse uma UPA, tem que ser funcionário da UFMA, são necessariamente encaminhados de outro local, tanto para marcação de consultas, exames, cirurgias. Como é que é o acesso do cidadão comum ao hospital universitário? Perfeito. Quando nós fazemos o contrato com o sistema público de saúde, o hospital universitário informa, ele mostra o que ele pode fazer, o que ele tem de condição de atendimento. O nosso hospital, ele é um hospital quaternário. Por ser um hospital quaternário, ele atende aquele paciente mais complexo. Então, as unidades de menor complexidade atende um paciente. Agora, aquele paciente que precisa de uma infraestrutura de tecnologia para fazer, por exemplo, uma neurocirurgia, uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia ortopédica complexa, ele vai para o hospital universitário. Mas, para isso, é observado o aspecto da regulação. Então, se ele está, por exemplo, no pronto-socorro municipal, o socorrão, esse paciente é regulado, ele está no perfil do hospital universitário, tem o leito, esse paciente vai para o hospital universitário, você está me entendendo? Ah, mas esse paciente, ele marcou uma consulta, ele precisa de uma cirurgia, ele adentra uma fila de espera, essa fila ela é controlada e ela é
priorizada, porque internamente nós temos ferramenta que nós observamos diariamente como é que está o fluxo de entrada e como é que está a priorização do paciente. Então, ela é categorizada, ela é priorizada, porque nós temos normativos no Brasil, por exemplo, no caso da cirurgia oncológica, entre você diagnosticar e tratar, você tem um time que você precisa obedecer. Aí vocês vão me perguntar, professora, vocês obedecem sempre? Eu digo para você, nós corremos muito. Inclusive, vocês podem ir lá no Hospital Universitário, que todo dia o mapa cirúrgico é gigantesco. Agora, nós temos aí um desequilíbrio entre demandas e oferta. Ok. Bom, com isso a gente termina aqui o primeiro bloco do programa Sem Filtro. Eu e meus colegas jornalistas vamos continuar nosso bate-papo com Joyce Lage, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. É um instante só. Já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje estamos conversando com Joyce Lage, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Comigo aqui nessa conversa, os jornalistas colegas Paulo Pellegrini e Franci Monteles. Não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela. Vamos falar em atendimento humanizado? Bom, há 20 anos existe a Política Nacional de Humanização no Brasil. O HU, a humanização do atendimento de pacientes e famílias, foi uma cultura implantada na gestão do professor Natalino Salgado. Joyce Lage, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Você tem um termômetro do impacto dessa política na vida dos pacientes e da família deles? Eu vou dar o relato do dia de hoje. A gente estava com 2 coordenadoras do Ministério da Educação avaliando o curso de Medicina de Pinheiro. E nós estamos recebendo os internos no nosso hospital. E ela fez questão que ela queria conversar com a superintendente do hospital, porque o que mais chamou a atenção dela foi os alunos relatarem como os pacientes eram tratados e o processo de humanização. Então, isso no olhar do aluno da graduação. Não dá para assistir pessoas sem se colocar no lugar delas. E a humanização, ela é transversal, não é só assistência. É a todos os processos do hospital, desde quem abre a porta, desde quem recepciona, desde quem cuida. Então, assim, é um incômodo para nós, quando às vezes nós recebemos algumas reclamações que alguém não olhou nos meus olhos. Isso para nós é muito preocupante, porque nós somos um hospital-escola. Então, o hospital-escola ele tem que ter uma prática que seja efetiva, que o paciente sinta que ele está sendo bem cuidado, mas que ele está sendo visto com humanidade. E quem está ao seu lado, além de praticar, reproduza isso para o aluno que está ao seu lado, porque a gente está falando de um futuro enfermeiro, de um futuro médico, de um futuro nutricionista, de um futuro ortopedista. Então, isso para nós é muito preocupante. Então, o hospital ele tem sido enaltecido, tem sido premiado nas práticas de humanização. Eu confesso que teve um prêmio que nós ganhamos de humanização que é importante, mas ao mesmo tempo eu achei que todos devíamos fazer. No período do Covid, as pessoas não viam seus familiares e aquilo tocava muito a gente. Então nós montamos uma estrutura do qual aqueles pacientes que iam a óbito, nós descíamos e por uma tela que nós colocamos separada em vidro, a pessoa podia olhar. Então, assim, nós nos esforçamos muito para que as famílias olhassem, vissem, porque essa era uma reclamação muito grande. Então, assim, se colocar no lugar do outro é importante. Isso eu diria que não é só a política. Hoje, no hospital universitário, é a cultura do hospital, que eu acredito que seja
muito mais forte do que uma política. Com certeza. Colegas? A gente pode dizer que esse tratamento humanizado faz parte do próprio tratamento do paciente, ou seja, ele melhora, ele se sente melhor, é possível aferir esse tipo de situação? Sim, a gente tira, uma das práticas de humanização que nós temos lá é a classe hospitalar. Então, uma criança que interna e fica passou de 20 dias, já é considerado para nós longa permanência. Então, essa criança ela vai para a classe hospitalar. Só o fato dela sair do leito dela e na mente dela ela ir para a escola, aquilo é terapêutico. Outra coisa, a música no hospital. Então, assim, a gente incentiva. A humanização tem a equipe que trabalha cantando, passando nas enfermarias. E o engraçado é que a gente já começou a ver, porque como o hospital ele é formador, que os alunos que saem do nosso hospital vão trabalhar em outros ambientes e eles começam a reproduzir isso. Então, eu diria para você, esse é o impacto, é verificar que uma prática que nós entendemos e que já é testada, tem pesquisas dizendo isso, ela hoje é reproduzida, mas que a gente entende, nós precisamos perseverar nela e acredito que nós ainda precisamos melhorar muito nesse segmento. Professora, ainda com relação a essa questão da humanização, né? Além do paciente, tem ali o acompanhante o tempo todo, né? Isso que também é muitas vezes uma pessoa muito humilde, que vem do interior, não tem muito tipo de informação. Esse atendimento humanizado, ele se estende ali também junto àquele acompanhante do paciente. Eu falo isso porque há muito tempo atrás, assim, presente no hospital, por exemplo, eu via o médico, chegava, observava o paciente, conversava com os estudantes, mas não se dirigia ao acompanhante, né, para falar do estado daquele paciente. Como é que está isso? Isso também é pensado? Isso mudou? Olha, o que eu digo para você é, a família, ela não pode estar apartada do processo terapêutico de um paciente. Uma das coisas que a gente também coloca é o como eu me comunico. Não adianta eu colocar as palavras mais difíceis ou as palavras mais belas se aquela pessoa não compreende. Então, o que ocorre? Nós colocamos aqui, 70% da nossa clientela, ela é do interior do estado. Na hora que eu vejo condições culturais e socioeconômicas no nosso hospital, você encontra de tudo. E o que nós colocamos? Esse afastamento, eu acho que ele já foi maior. Hoje eu vejo uma proximidade muito grande. Eu vejo um envolvimento muito maior das equipes. Logicamente que nós temos algumas equipes que elas são, por exemplo, uma equipe cirúrgica, que é aquela equipe que fica muito mais tempo dentro do centro cirúrgico, que são horas e horas de cirurgia, e do qual cada equipe tem a obrigação de conversar com o seu familiar. E a informação hoje dentro de um hospital, ela está muito em volta à lei de acesso à informação. Então, cada paciente, quando interna, ele sinaliza quem é o seu responsável. Quem é a pessoa com quem a equipe deve conversar. Se às vezes o profissional médico está tendo uma dificuldade de comunicação, nós temos ali para tentar suprir aquela deficiência, as equipes multi, tem o enfermeiro, tem o assistente social, tem o psicólogo e a gente tenta, na medida do possível, minimizar as dificuldades. Se você me perguntar, tem dificuldade? Com certeza tem. O que a gente busca? Diminuir o mínimo possível. Mas o que eu digo para você? O hospital do século passado era um hospital de médicos e enfermeiros. Esse conceito mudou. Hoje nós falamos de equipe multiprofissional. E hoje, assim, o nosso hospital, ele é um dos hospitais que é pioneiro nisso. Então, assim, à medida que nós fomos instituindo a residência multiprofissional, que eu digo para vocês, é uma ferramenta que tem melhorado
muito, porque nós temos o residente e nós temos as equipes em volta. Então, a decisão da conduta terapêutica de um paciente hoje ela é discutida. Ela não fica na mão de um profissional. As responsabilidades, elas são divididas. Então, isso tem melhorado de maneira que o resultado, porque hoje nós não nos preocupamos em operar. Nós nos preocupamos com o resultado. É o paciente sair bem. É ele ser operado, mas ele sentir-se bem. Não só naquele problema, mas do ser psicossocial. Isso para nós é muito importante. É lógico que nós não vamos resolver tudo, nós somos limitados, mas dentro das nossas capacidades, o que nós podemos fazer? É o que a gente fala, não tratar... Desculpa, não, fica à vontade, imagina. Não tratar a doença. Não tratar a doença, mas tratar o todo, né? E também ter uma rede de apoio. E eu perguntaria como estão as práticas integrativas e complementares em saúde nesse. Você vai falar da música, né? A musicoterapia? Exato. O que a gente está vendo? A gente tem, de um lado, a tecnologia cada vez mais pulsante, mas a gente está vendo o lado humano também, a espiritualidade, a música, a leitura, tudo isso já mergulhando, porque nós já compreendemos, como profissionais da área da saúde, que não é só o tecnicismo. A gente vê, por exemplo, a inteligência artificial mostrando que, às vezes, o robô está muito melhor do que o que nós humanos fazemos, mas o robô nunca vai superar os sentimentos, as percepções e as leituras de sutileza que o profissional da saúde tem, aliás, qualquer profissional. Eu ia perguntar sobre avaliações, né? Assim, o hospital como um ambiente de rotina de trabalhos, com vários processos, como o hospital lida com uma autoavaliação dos residentes, dos médicos, já que é um espaço também de formação. Vocês têm essa medida, de repente, uma substituição, uma troca? Como funciona essa questão da autoavaliação do hospital? O que nós fazemos? Olha, nós vamos, daqui mais 20 dias, nós vamos fazer uma avaliação. Então, um hospital externo, no nosso caso, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ele vem para fazer uma avaliação de como estão as nossas práticas, muito em cima da política nacional de atenção hospitalar. Então, constantemente, nós passamos por avaliação e por capacitações. Isso é prática do hospital. Nós temos uma avaliação que é voltada ao profissional, mas é algo mais da gestão de pessoas, você está me entendendo? Em relação ao residente, é feita uma avaliação e ela é feita por área e por especialidades, é um ponto que a gente tem, mas o hospital também se autoavalia em cima de 2 pontos muito importantes. No caso do residente, é a pesquisa de satisfação do residente. O que o residente diz desse hospital? Certo. Ele indica esse hospital, ele está sendo um campo bom para a minha formação? E do ponto de vista do usuário do sistema de saúde, nós temos anualmente a pesquisa de satisfação do cliente. Então, nós temos os pesquisadores, essa pesquisa ela é tabulada, ela não é feita aqui, ela vai para Brasília e dali vem o compilado para nós. Olha, você está ruim aqui, o paciente está aqui, a gente está recebendo muita reclamação que a alimentação está ruim, o ambulatório está ruim porque o tempo de consulta está muito longo. E aí uma das coisas que é recorrente é a queixa em relação ao tempo de espera. Sim, sim. Por quê? Nós temos filas muito grandes. Só para você ter noção, hoje no hospital a gente tem um número de quase 6 mil pacientes esperando na fila. Imagino. Hoje nós trabalhamos com o que nós chamamos de fila apta. É tentar saber se aquela pessoa que está na fila realmente do hospital universitário, ela está lá. Porque eu me cadastro aqui, mas eu vou buscar onde me atender primeiro. Eu vou acolar. E isso é ruim, porque nós não trabalhamos com uma fila única, diferente do transplante. Que no transplante a gente sabe, é Maria José, eu sei que é essa Maria José, ela está ali. Vocês estão me entendendo? Então, do ponto de vista de avaliação, é o que nós fazemos. Por outro lado, também,
Dentro dos nossos processos de gestão, nós temos o plano diretor estratégico, do qual nós colocamos tudo que o hospital vai fazer. Ali eu tenho as métricas a ser seguida e, ao final, a gente faz a avaliação para ver se tudo aquilo foi alcançado. Então, dessa maneira, nós fazemos sim. Eu queria puxar essa questão do residente. Entraram 185, quase 200 residentes, e a senhora falou que a humanização não é uma política, é uma cultura. A gente vê quase 200 pessoas, cabeças diferentes, eles entram e se adaptam, tem um tempo, como é que é isso? Como é que é também feita essa avaliação deles? Eu diria para você, o hospital de ensino, ele sempre vai ser melhor, porque o aluno, ele joga a gente para cima. Aonde não está bom, o primeiro que grita não é o paciente, é o aluno. E aí você vê, o aluno ele chega, o aluno ele monta um coral, o aluno ele se incomoda, será que a gente não pode fazer dessa maneira? E eles estão sempre muito envolvidos. Então, as ações que o hospital propõe, a gente está sempre botando o aluno junto. Só que não é só fazer com que o aluno, ele precisa também ser ouvido. E aí a gente tem, tanto na residência médica quanto na residência multiprofissional, tem os fóruns da Corem e da Coremu, do qual tem o supervisor e lá tem o representante desse aluno, para que ele possa expressar a sua satisfação, mas também a sua insatisfação. Porque, veja bem, aquilo que vem como crítica não é ruim, desde que ela seja construtiva. Ele está mostrando para a gente, olha, melhor aqui. Porque quando você melhora, é o hospital que cresce. Então, você não pode ser refratário e nem estar fechado às críticas. Elas são sempre muito importantes. Certo. Bom, e com isso, a gente fecha o nosso segundo bloco. E no próximo bloco, a gente continua a nossa conversa. É um instante só. Estamos de volta e este já é o nosso último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com Joyce Lages, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Somando comigo os colegas jornalistas Paulo Pellegrini e Franci Monteles. Bom, o Centro de Prevenção à Doença Renal existe há 2 décadas na comunidade quilombola de Itamatatiua, em Alcântara. É o local onde a UFMA vem realizando o primeiro estudo de prevalência da doença renal em comunidades quilombolas no Brasil. Joyce Lages, superintendente do Hospital Universitário do Maranhão, qual é o diferencial do HU nessa área? Eu diria que o Hospital Universitário ele é um expoente na rede de hospitais universitários brasileiros, tanto na prevenção quanto no tratamento das doenças renais. A exemplo, nós fazemos a prevenção e na prevenção nós temos as pesquisas vinculadas às comunidades quilombolas, do qual a gente tem um apreço muito grande pela comunidade Itamatatiua e por todas as comunidades remanescentes de quilombo de Alcântara. Nós temos o nosso pesquisador master, que é o professor Natalino Salgado, que capitania todos os projetos. Nós tivemos uma ação recente, que é a 2ª vez que nós comemoramos o Dia Mundial do Rim, é quando o mundo todo chama a atenção da importância da prevenção e do tratamento da doença renal, lembrando que no Brasil as 2 principais causas de doença renal é a hipertensão e a diabetes. No nosso hospital nós temos um centro de prevenção, fruto de pesquisa deste grupo. E hoje, na área do tratamento, já trazendo um pouco para o transplante renal, nós somos um centro de referência para os exames de biópsia renal no Brasil. Então, na rede de hospitais universitários brasileiros, nós recebemos aqueles vinculados à IBSE, nós recebemos o material e aqui no nosso laboratório nós fazemos a análise, fazemos o diagnóstico e encaminhamos para os hospitais do Brasil. Isso para a gente, eu diria para os senhores, é uma alegria, não falamos com orgulho, mas é mostrando a competência técnica dessa universidade. Tem um projeto, né, que o hospital, não sei se ainda desenvolve ou desenvolveu, que envolve o tratamento nefrológico e também uma alfabetização em função de uma dificuldade
do entendimento do tratamento, de leitura do remédio, da bula. Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Aí é o ABC Nefro. Então, o ABC Nefro também é um projeto do professor Natalino, não tem como falar... Desvincular, né, professora? Não se fala em nefrologia, não é à toa que ele está na Academia Nacional de Medicina. Então, o ABC Nefro, nós observamos que os pacientes transplantados, eles estavam tendo dificuldades na terapia farmacológica, no tomar do remédio, porque não sabiam ler. E aí eu falei, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. Foi feito um desenho pelo professor Natalino, professor Inês, e nós conseguimos a parceria da Secretaria Municipal de Educação, que mantém até hoje essa parceria. Então, durante o período da diálise, eles são alfabetizados. E isso não só fez bem, porque eles sabem ler o remédio que tomam, mas terapêutico. Para autoestima, né? Terapêutico. Então, assim, imagina ficar 4 horas sentado sem perceber ansioso, né? Ansioso, sem perceber o que acontece. Então, a diálise tornou-se um ambiente menos difícil. Menos difícil. É uma questão de cidadania também. Sim, ele se sente mais cidadão. Isso. E como universidade, nós não podemos nos afastar dessa importância da cidadania e da escolaridade desses pacientes. Professora, com relação a doença em si, ela tem aumentado muito? Qual é o volume de atendimento que tem hoje no hospital universitário? Olha só, eu até falaria no Brasil, o crescimento da doença renal no Brasil ela é exponencial. Isso preocupa todos os órgãos, inclusive o Ministério da Saúde, que é o maior financiador da doença renal, financiador dos pacientes que fazem hemodiálise no Brasil e transplante também. Então, a causa raiz que precisa ser estipada, que precisa ser observada, é a hipertensão e a diabetes, a atenção primária. Então, assim, é usar bem a atenção primária, é fornecimento de medicamentos antihipertensivos que precisam chegar a quem realmente necessita. Porque o que ocorre? Hoje a pessoa só enxerga a doença renal quando o paciente chega na máquina e ela acontece muito antes. Então, essa é uma preocupação que nós temos. Profissionais formados no Brasil, eles são excelentes. Eles conseguem dar conta disso, mas as coisas precisam estar melhor organizadas. Há de convir que o Brasil não é pequeno, né? A extensão territorial é gigantesca, mas a gente acredita que o país tem profissional capaz para poder dar conta desse recado. E a doença renal está crescendo, né? São 10% ainda da população, ou cresceu esse número já? No Brasil, nós estamos em torno disso. Se você for ver, não foge muito do que é a hipertensão. Esse é um ponto que a gente precisa estar sempre muito, muito atento. E hoje a gente também tem os pacientes que fazem hemodiálise, que são as crianças, né? No nosso centro, a gente tanto dialisa adulto quanto dialisa criança. Acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre os transplantes, né, Sim. que é um diferencial do hospital universitário. Mas antes uma dúvida, o hospital hipertensão complexo, o Hospital Dutra, no caso, maior, que é o hospital universitário, que inclui o materno-infantil e outras 9 prédios, né? Os recursos têm sido suficientes, o hospital tem tido fontes alternativas de recursos, depende só do recurso público. Como tem sido essa questão para vocês? O hospital universitário ele é 100% SUS. Nós tudo que o hospital tem de capacidade de cuidar de pessoas é ofertado ao sistema público de saúde. Nosso recurso ele é 100% federal. Nós não temos contrapartidas nem do município e nem do estado. O recurso que o hospital universitário recebe para a sua manutenção compõe o recurso do estado do Maranhão, mas a ordem de financiamento dele é toda federal. E o que eu posso dizer é, quando dá dificuldade, nós temos a EBSER, que é a empresa que gera os hospitais universitários hoje, que está sempre muito atento às nossas necessidades. Então, se você perguntar, professora, está faltando dinheiro?
Olha, para tudo que é insumo de saúde no Brasil, que é muito caro, a gente sempre vai dizer, queremos um pouco mais. Mas o hospital, mesmo nos seus dias de maior déficit financeiro, nunca deixou de atender nenhum paciente. Nós já vivemos dias muito difíceis, mas ali sempre com cuidado, sempre com muito primor no uso do recurso público, a gente nunca deixou de atender nossos usuários do sistema público. Doutora, o número de transplantes hoje, o hospital é uma referência em transplante de rins, mas qual é essa demanda que tem hoje para o hospital? Quais os tipos de transplantes que estão sendo feitos? Então, assim, o transplante que o hospital universitário faz é córnea, e córnea é muito tranquilo porque é na rotina, não é feito de urgência. Quando necessário, mas a urgência é muito limitada. Nós fazemos de rim, adulto e pediátrico, estamos fazendo transplante hepático, que é o do fígado, fazemos o transplante ósseo, geralmente muito limitado ao segmento da ortopedia e alguns pacientes da bucomaxilofacial, e estamos credenciados para fazer o transplante de coração com já 2 pacientes listados. Hoje, eu diria para você que do segundo semestre do ano passado para cá, a gente aumentou o volume de transplante. A gente está com o pessoal, uma equipe muito boa na Secretaria de Saúde do Estado, responsável pela central de captação, porque para o hospital transplantar, precisa ser captado. E a responsabilidade da captação é da central. Então, tem uma equipe muito ágil, muito aguerrida, e isso tem facilitado com que a gente tenha mantido esse último período um volume de transplantes significativos para nós. A doação, como é que está essa entrega, né? Essa e o doação. Incentivo ela também. Existe essa questão do incentivo? Tem, assim, a gente sempre sente que quando dá no mês de setembro, as pessoas, talvez pela campanha nacional, as pessoas ficam mais motivadas. Mas aí aquilo depois vai passando. Você está me entendendo? Eu vejo que ainda falta muito conhecimento. Eu tenho uma seguinte opinião. No Brasil, se reclamava muito do acidente automobilístico porque as pessoas não usavam cinto de segurança. E aí as crianças começaram a aprender na escola que o papai, a mamãe, quando entrasse no carro, tinha que botar o cinto de segurança. Elas cobram. Então, na hora que as crianças começarem a aprender na escola a importância da doação, eu acredito que o país vai ter um platô ou vai ter uma estabilidade na proposição de doação de órgãos no país. A educação de base sempre é muito importante. Exato. Né? Assim, não tem como fugir. É educação, é cultura. A gente está no meio que é propício, né? O processo, né, de transplante, ele obedece uma fila, né? No caso do hospital universitário, essa fila é local, é nacional, é municipal? Como funciona? Quem coordena o processo é a Central Nacional de Transplante. Aqui no Maranhão nós temos uma central que se submete a essa central nacional, a quem o hospital universitário se reporta em todo o processo de captação, desde o momento da captação até o implante do órgão e o que está acontecendo com esse paciente. Porque depois que ele transplanta, ele permanece no hospital universitário fazendo o seguimento com as equipes do hospital. E a fila, né, porque é sempre uma polêmica quando fala em fila de transplante, as pessoas pensam que alguém passa na frente e tal. Esse controle feito pelo hospital, por exemplo, até a França deu um exemplo em off aqui pra gente, quando é local, o doador é local, o órgão é local, precisa passar pelo nacional de qualquer maneira? Todo paciente que ingressa na fila, ele ingressa na fila nacional. Todo paciente que é transplantado, a Central Nacional tem conhecimento.
Então, o controle ele é nacional. E a gente tem um dado que a fila nacional hoje está em torno de 42 mil pessoas. Aqui no Maranhão, como é que tem uma estimativa? Essa fila ela não fica sob o controle do hospital universitário. Quem faz esse controle é a central, porque o que ocorre? Todo paciente que ingressa num programa de diálise, ele precisa, depois do seu 3º mês, ser avaliado para saber se ele vai ser cadastrado ou não na fila. Então, a gente precisa saber quem são os pacientes que estão em hemodiálise, se esses pacientes estão aptos a ingressar nesta fila. Então, mas quem faz esse controle hoje é o Departamento da Secretaria de Saúde de Estado, que é a central de captação de órgãos. No caso da hemodiálise, dos que fazem hemodiálise, quais são os critérios, né, que são avaliados para ele poder fazer um transplante ou não? Olha, vai desde a idade, as condições socioeconômica no quesito que quem é que cuida daquele paciente? Eu tenho um cuidador, eu tenho condições do meu autocuidado, eu tenho outras doenças que me inviabilizem esse transplante, meu rim não funciona, mas o meu coração também não funciona, você está me entendendo? Então também tem as condições clínicas, as condições socioeconômicas que são avaliadas. Por isso que a avaliação ela é feita por uma equipe, por médicos, por enfermeiros, por assistente social, por psicólogo. Desta maneira, a gente acredita, sim, o programa de transplante brasileiro é um dos programas, assim como o Sistema Público de Saúde, com um desenho muito bonito. Agora eu queria fazer uma pergunta mais pessoal, digamos assim. A gente está falando das questões das normas, falou de pandemia, das dificuldades, da gestão em si. A senhora é a primeira, me corrija se eu estiver errado, primeira enfermeira a estar nesse cargo maior, superior de gestão. Por ser enfermeira, tem um olhar diferente para ser a gestora? Está no seu papel? Pergunta difícil. Bom, eu digo para você, a minha formação como enfermeira, ela dá a mim algo que eu acho que é extremamente importante. O processo de formação dessa universidade forma o enfermeiro com um olhar de gestão muito bom. Eu formei nessa universidade e fui fazer pós-graduação em São Paulo. E lá em São Paulo as pessoas ficavam perguntando, mas vocês fizeram faculdade aonde? Na época era eu e mais 2 colegas. E o que eu digo para você, mas eu tive bons professores e fui muito atenta àquilo que os meus professores sempre me colocaram. E na gestão eu tive alguém que eu não posso deixar de referenciar, o professor Natalino, porque foi ele que me trouxe para o hospital universitário para ajudar a montar o serviço de cirurgia cardíaca. Naquela época ele era diretor do hospital, depois ele me levou para uma determinada função e ele sempre ele ensinou. Como diretor daquele hospital, ele sempre foi ensinando. E a gente foi, logicamente, se oportunizando desse aprendizado. Como superintendente hoje, a mais longeva do Brasil, nós nos oportunizamos de todo o conhecimento que a EBSER proporcionou para os hospitais universitários. A gente está recebendo, né, essa semana os estudantes de Angola, não é isso, no hospital, para fazer treinamento. Como foi esse processo e exatamente o que eles vão aprender aqui? Então, assim, o Fellowship com os angolanos é um programa do Brasil com Angola, foi estabelecido entre os ministérios e a EBSER, e nós recebemos essa semana, na segunda-feira, fizemos um acolhimento de 14, temos mais 9 para chegar ainda essa semana, e o que eles vieram fazer aqui. Então, foi uma equipe brasileira visitar Angola e ver as condições de saúde. Nos foi feita uma apresentação e algumas coisas nos tocou. A gente fala que o nosso país tem muita dificuldade, mas tem lugares com dificuldades muito maiores. E aquilo que eu posso fazer para ajudar, esse foi o pensamento. Então, nós, dentro daquilo que eram os indicadores de mortalidade infantil, das mortes por doenças como malária,
como o AIDS. A gente sentou no hospital universitário junto com a equipe de ensino e fomos buscar o que nós poderíamos ofertar. Dessa maneira, o nosso hospital abriu campo tanto para a equipe médica quanto multiprofissional na área da pediatria, da neonatologia e da infectologia. Lembrando que nós não temos residência em infectologia, mas nós resolvemos criar o fellowship para eles, para tentar dar a eles tudo que nós temos de conhecimento. Então, assim, é a primeira semana deles aqui no hospital universitário, mas eu digo para vocês que a equipe do hospital está muito sensibilizada e tentando, na medida do possível, aquilo que nós tivermos de conhecimento, dividir. A gente entende que, a gente reclama que o mundo está difícil, né? Mas o que a gente está fazendo para melhorar o mundo? E eu acho que por aí a gente começa a melhorar o mundo. Franci, tem mais um? O fato deles irem para cá significa que o hospital é uma referência no âmbito nacional? Eles, eu diria assim, eu acho assim, eu tenho muito orgulho do hospital, que hoje eu estou sentada na cadeira, porque eu costumo dizer que eu apenas facilito as coisas. A equipe do hospital eu diria, é de muito se orgulhar. O hospital já é referência em muita coisa. Lembrando que o Brasil tem 5 grandes hospitais, dos 5 grandes, o nosso é um. Então, assim, eu digo que o hospital universitário, dessa universidade, é uma joia para o estado do Maranhão. Maravilha. Bom, assim a gente vai chegando ao fim dessa edição do programa Sem Filtro. Entre vários assuntos, a gente falou sobre o hospital universitário, a gestão dele, a formação de residentes e o atendimento humanizado. Eu quero agradecer novamente a participação dos jornalistas convidados do programa de hoje, Paulo Pellegrini e Franci Monteles. E também agradecer aqui a doutora, professora Joyce Lages. E quero que a senhora faça as considerações finais, por favor. Primeiro, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade de mostrar um pouco o que é o hospital universitário. Dizer que esse hospital é da UFMA. Primeira coisa, a UFMA é a dona da casa. Nós temos hoje uma gigante, que é a EBSER, que nos apoia em todos os seus processos. E dizer que o hospital universitário está muito além das fronteiras do Maranhão hoje. E assim, que nós possamos, todos nós, mantermos o que este hospital conseguiu, porque é para o povo. Isso é o mais importante. Obrigada, Tony. Obrigada, colega. Obrigado, Obrigada, Anne. Obrigada, muito obrigada. Bom, o programa Sem Filtro fica por aqui. Até a próxima.